Olá, candidatos, vamos dar início ao nosso curso de ética, né? E com foco na Caixa Econômica Federal, e vamos linkar com o conceito de marketing e atendimento. Tem que ficar claro que esse conceito de ética não é uma visão jurídica. O professor Igor gravou alguma coisa de Código de Defesa do Consumidor, gravou alguma coisa de direito administrativo lá do edital da Caixa. Ali sim vai ser falado alguma coisa de ética dentro do mundo jurídico. Nós vamos falar também de ética dentro do conceito de atendimento. Então tem que estar claro que ética está associado a vendas, ética está associado ao conceito de administração de qualidade total, ética está associada ao marketing. Não tem como você entender essa matéria sem você fazer essa linkagem. O material que eu vou gravar com vocês, parte dele vem no curso que eu fiz da Unileges e Interleges, que na verdade é um curso da TV Senado. Esse foi um curso virtual que te dá um material também muito cirúrgico e cai muito em concurso público. Então algumas coisas que serão faladas aqui será do meu material da Interleges. Então eu quero deixar claro que isso cai em concurso público sim. E você vai ver algumas questões de prova que está saindo desse material. No que se refere a livros de ética, tem vários. Eu particularmente não gostei de nenhum no sentido de voltado para a bancária. Eu tenho visto muito livros de ética dentro do conceito geral. Mas nosso curso é de ética voltado para a Caixa Econômica. E no final da aula haverá também alguns slides onde eu vou pegar a parte de ética que está no Estatuto da Caixa Econômica. E na prova, se não me engano, de 2010 da Banca Sesgran Rio, caíram duas questões de ética. Uma foi sobre a ética dentro da Caixa, foi uma questão, e a outra, de maneira geral, linkada aí com vendas e marketing. Então ficar atento com essa matéria, é uma matéria interessante. Cuidado com a visão filosófica, eu não vou olhar a visão filosófica, eu vou olhar a visão de ética dentro da ótica do atendimento e do marketing. Então cuidado, que eu tenho visto materiais onde estão pegando segundo Aristóteles, segundo Moisés, não é nada disso que eu vou falar, né? É uma ética dentro da ótica bancária, dentro do marketing e do atendimento. Então vamos dar início então ao nosso curso de ética. O estudo da ética terá como objetivo fazer uma ponte entre a excelência no atendimento, o conceito de qualidade total e marketing, conteúdo este vital para a área bancária. É o que eu tenho falado. Como é que você vai estudar a ética se você não sabe o conceito lá da administração de qualidade total, se você não sabe absolutamente nada de marketing, né? E como é que você vai estudar a ética sem ser com foco bancário? Até porque a prova é da Caixa Econômica Federal, né? Então a ótica é bancária. Então a aula aqui exposta possui um material complementar do curso da Interleges de excelência no atendimento. Então foi um curso que eu fiz, que é um curso muito cirúrgico, vendo a ética dentro, né, do serviço público. Então a Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira, né? Então ela está sob a régide, né, do servidor público. Então vamos ver alguma coisa também no que se refere à chamada excelência no atendimento. Então vamos ver o conceito de ética e moral. Bom, ética é uma palavra de origem grega com duas origens possíveis. A primeira é a palavra grega ethos, com e curto, que pode ser traduzida por costume, e a segunda também se escreve ethos, porém com e longo, que significa propriedade do caráter. A primeira é que serviu de base para a tradução latina moral, enquanto que a segunda é que de alguma forma orienta a utilização atual que damos a palavra ética. Bom, se você leu isso aí, decorou e achou que entendeu, é o que eu falo, isso é uma insanidade. Então vamos tentar entender a primeira coisa aqui. Eu tenho visto muitas coisas sendo faladas do tipo: Fabrício, a moral leva à ética? Eu vou te provar, não necessariamente. Então, tenho que deixar muito claro, tem uma tabelinha daqui a pouco, que a ética é uma chamada conduta universal. E a moral, ela é uma conduta social, fundamentada em normas, fundamentada em leis. Me dá um exemplo tranquilo, Fabrício, vou te dar um exemplo. Quando você fala assim, o Fabrício é mafioso. Gente, uma pessoa que é da máfia, uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, né? Ela não tem uma conduta boa. Então se chega um mafioso, ou se chega, assim, Fabrício Ratazana, uma pessoa honesta ou desonesta. Então se você está com a carteira na mão, e eu sou o Fabrício Ratazana, e pego o dinheiro da sua carteira,
eu estou sendo ético, porque não esperassem outra coisa de mim. Então a ética é uma conduta universal. Então se você fala que André, Maria, Pedro e Juca são ratazanas, né, são corruptos, não se iludam. Essa conduta é universal em qualquer parte do mundo. Agora, a moral não. A moral tem uma relação direta, né, com os costumes sociais. Então é essa definição que eu vou levar para concurso público e é essa definição da ética que vamos ver daqui a pouco, né, à luz da chamada excelência no atendimento. Então cuidado com essas definições. Então, estudo da ética. Em filosofia, o comportamento ético é aquele que é considerado bom. E sobre a bondade, os antigos diziam que o que é bom para a leoa não pode ser bom para a gazela. E o que é bom para a gazela, fatalmente não será bom para a leoa. Este é um dilema ético típico. Portanto, da investigação filosófica e devidas subjetividades típicas em si, ao lado da metafísica e da lógica, não pode ser descrita de forma simplista. Desta forma, o objetivo de uma teoria da ética é determinar o que é bom, tanto para o indivíduo como para a sociedade como um todo. Então preste atenção nessa leitura, né? Quando você fala que o mafioso é ético ao roubar uma pessoa, dentro de um referencial, ele é bom, né, para o mafioso, que ele fez o que tinha que ser feito mesmo. Agora, ele não foi bom para quem sofreu o dano. Então cuidado com isso aí. Não estou discutindo aqui lei, né, contexto jurídico, nada disso. Eu quero deixar bem claro que o conceito de ética e moral são na verdade distintos. É uma questão também de referencial. E não vão ver que não tem essa história, ah, Fabrício, a moral leva a ética. Não necessariamente. Então tá aqui o quadro que eu falei, que é interessantíssimo, né? Esse quadro você pode tirar também do livro, A Crise do Capitalismo, né? Do livro do Lauro Campos, A Crise Completa e Economia Política do Não, né? Fala sobre a ética, né, dentro do ponto de vista econômico. Tem também livros muito interessantes sobre isso aí. Vamos ver a definição aqui geral. E temos também a chamada ética protestante no espírito do capitalismo. É uma junção do conceito de ética dentro do mundo do capital. Então esse quadro aqui que eu vou abordar, ele é importantíssimo. Alguns diferenciam a ética e a moral de vários modos. Então essa aqui que eu vou levar para concurso público. Ética é um princípio moral, aspectos de conduta específicas. Ética é permanente, a moral é temporal. A ética é universal e a moral é cultural. Ética é regra e moral conduta de regra. Ética é teoria e moral é prática. Fabrício, o que é mais importante desse quadro aqui? Para mim é esse aqui. A ética é universal e a moral é cultural. Preste atenção, candidato. Quando eu falo assim para você, Fabrício é uma ratazana e roubou um indivíduo. Se um indivíduo deixou a carteira ali e eu peguei, eu fui muito ético quanto à minha conduta. Eu era corrupto, eu era uma ratazana. Então o que aconteceu? A ética é universal, foi uma conduta universal. Agora, será que ao roubar o indivíduo, né, foi moral ou imoral? No caso do Brasil, como roubar é um crime, houve aí uma imoralidade dentro do conceito, ou seja, até serei preso pelo Código Penal. Então a ética é uma conduta universal. Ela não está sob o respaldo, né, das chamadas normas culturais, porque aqui vai ter a lei, que tipo de sociedade é e por aí vai. Então ética é uma conduta universal e moral é uma conduta o quê? Cultural. Isso é tão sutil, que eu vou fazer um ganchinho aqui com atendimento para vocês terem uma ideia. Fabrício, então atender bem o cliente, quando eu atendo bem o cliente, eu estou sendo ético? Está sendo ético e tem que ser. Que atender bem o cliente, quando vai comprar um produto, tem que ser uma conduta universal no que se refere às vendas. Ou seja, você está atendendo de forma exemplar, de forma ética. Então isso não é uma característica do indivíduo para o consumidor. É o indivíduo para aqueles que estão na linha de frente ofertando um produto para o consumidor. E tem que atendê-lo com qualidade total e o mais ético possível. Então tem que ter cuidado que isso é muito sutil. Para o desenho de uma ética nas organizações faz-se necessário. Então isso aqui é importante. Determinar o fim específico da atividade organizacional,
que é responsável por sua legitimação social, averiguar os meios adequados e os valores a serem incorporados no desempenho dessa atividade específica, indagar pelos hábitos a serem adquiridos e ir forjando um caráter que permita liberar e tomar decisões acertadas em relação a metas, discernir que relação deve ocorrer entre as atividades e as organizações, identificar quais são os valores éticos da sociedade na qual está inserida a organização e quais os direitos que a sociedade reconhece às pessoas. Feita estas breves delimitações iniciais, passa-se a questão específica da ética empresarial. Os motivos para o florescimento da preocupação ou interesse com a ética nas empresas e nas organizações, de maneira geral, inicia essa discussão que segue como os aspectos históricos e uma conceituação. O que é importante dessa leitura aqui, né? Identificar quais são os valores éticos da sociedade na qual está inserida a organização e quais os direitos que a sociedade reconhece às pessoas. Então tem uma questão muito interessante que eu vou fazer daqui a pouco, né, que fala a seguinte ideia. A empresa X, ela tem uma responsabilidade socioambiental, assim como todas as empresas daqui para frente, para melhorar o mundo e por aí vai, tem que ter responsabilidade socioambiental. Se essa responsabilidade socioambiental é uma conduta universal de todas as empresas, isso não é mais moral, isso é um conceito que é ético. Então quando você fala ética, ética é uma conduta universal. Ela pode estar num contexto empresarial, ela pode estar numa ideia geral, né? Ela não está necessariamente a norma. Mas Fabrício, então tem que ter cuidado com isso. Porque se a empresa tem responsabilidade socioambiental, é óbvio que tem lei ali para criar multas, né, para incidir certos tributos. Isso é uma outra discussão. O que você tem que estar atento é que você tem que pegar um conceito e ver se dentro do contexto ele tem uma conduta universal. Se ele tem uma conduta universal que é utilizada por todas as empresas, por exemplo, aí sim é um conceito ético e não moral. E isso é muito sutil e eu tenho percebido que as pessoas não conseguem entender isso nas leituras, ficam decorando de forma cega. Então a ideia é o seguinte: um conceito será ético se a prática for universal. E será uma moral se tiver alguma coisa associada a uma sociedade em particular, fundamentada em normas e leis. Então, muito atento com essa diferenciação. Responsabilidade social. O que eu acabei de falar para vocês? As empresas, né, além dos chamados indicadores financeiros, estou lá em finanças agora, não só os indicadores financeiros bastam. A empresa tem que ter responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Então tá aí, ó. Responsabilidade social. Responsabilidade social é um conceito segundo o qual as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. Preste atenção no seguinte: quando fala-se numa base voluntária, tem uma questão que eu vou fazer daqui a pouco, ele fala assim: a empresa X fez com que seus funcionários, né, trabalhassem um dia, né, para melhorar a comunidade local. Mas esse dia de trabalho não pode ser o dia de folga da pessoa, né? Aí o cara, né, não tem responsabilidade nenhuma. E a questão vai pregar o seguinte: que a empresa ajudava a sociedade ali como um todo, só que fazia as pessoas trabalharem no dia de folga. Ou seja, esse empresário também não teve responsabilidade nenhuma, porque no dia de folga não, tem que ser no dia do trabalho, né? Tinha que liberar a pessoa no dia, né, de trabalho. Por exemplo, o cara trabalha de segunda a sexta, a empresa tira hipoteticamente toda a quarta para fazer um serviço prestado à sociedade. Aí sim, né, tem que ser no dia do trabalho e não no dia de folga do trabalhador. Então já estou dando a deixa aqui para enfrentarmos uma questão no que se refere à chamada responsabilidade social. Com base nesse pressuposto, a gestão das empresas não pode ou não deve ser norteada apenas para o cumprimento de interesses dos proprietários das mesmas, mas também pelos de outros detentores de interesses, como, por exemplo, os trabalhadores, as comunidades locais, os clientes, os fornecedores.